No entanto, por trás do brilho e do glamour, muitas das estrelas da série faleceram em circunstâncias trágicas, desde doenças terminais a acidentes inesperados. Junte-se a nós para conhecer a vida desses talentosos atores e homenagear o legado que deixaram. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Vamos assistir! David Soul como Kenneth Hutch Hutchinson. David Soul, cujo nome verdadeiro é David Richard Solberg, nasceu em Chicago em 28 de agosto de 1943. Com seus cativantes olhos azuis e voz comovente, Soul rapidamente se tornou um ídolo do público, tanto na tela quanto no palco. No entanto, por trás desse glamour, havia uma vida de turbulência e escuridão. Soul já foi uma estrela internacional da música, alcançando o primeiro lugar nas paradas do Zimbabwe e do Reino Unido com a balada romântica Don't Give Up on Us. No entanto, esse sucesso inicial o levou a uma espiral de autodestruição. Sua vida privada foi turbulenta, marcada por 6 casamentos e um grande escândalo de violência doméstica, incluindo sua prisão em 1982 por espancar sua esposa grávida com tanta violência que ela precisou ser hospitalizada. Uma longa luta contra o alcoolismo o isolou de seus filhos, alguns dos quais mais tarde o criticaram publicamente. Após Starsky e Hutch, a carreira de Soul entrou em declínio gradual. Os grandes estúdios lhe viraram as costas, e ele ganhou a reputação de ser temperamental e agressivo nos sets de filmagem. Na década de 1990, ele chegou ao fundo do poço, tornando-se sem teto e sendo forçado a se internar em uma clínica de reabilitação por ordem judicial. A outrora famosa estrela de televisão era agora apenas uma vaga lembrança. Soul tentou reconstruir sua vida mudando-se para a Inglaterra, onde encontrou consolo no teatro do West End. Em 2010, casou-se com Helen Snell e levou uma vida mais tranquila até seus últimos anos. Contudo, as feridas do passado continuavam a assombrá-lo. Soul, fumante inveterado que consumiu 3 maços de cigarro por dia durante 50 anos, lutava contra a doença pulmonar obstrutiva crônica e teve parte de um pulmão removida devido a um câncer. David Soul faleceu em 4 de janeiro de 2024, em Londres, aos 80 anos. A causa da morte foram complicações da doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, uma doença que simboliza uma vida de autodestruição e feridas não cicatrizadas. Seu patrimônio líquido na época de sua morte era estimado em aproximadamente $1 milhão, uma quantia modesta para alguém que já havia estado sob os holofotes. Bernie Hamilton, conhecido por seu papel como Capitão Harold Doby. Bernard Bernie Hamilton nasceu em 12 de junho de 1928, no leste de Los Angeles. Severo, barulhento e autoritário, atuando simultaneamente como o pilar moral da equipe de investigação. Em forte contraste com sua força na tela, a vida real de Hamilton era repleta de conflitos, discussões e crescente isolamento. Após sua ascensão à fama, ele se tornou mais difícil de lidar, frequentemente perdendo a paciência, ameaçando diretores e até mesmo brigando com um produtor. Hamilton então se dedicou à produção musical, lançando um álbum intitulado Captain Doby Sings the Blues. No entanto, a maioria de seus empreendimentos musicais fracassou financeiramente. Sua boate, a Citadel Deity, foi inicialmente um vibrante centro cultural, mas rapidamente se transformou em um antro de abuso de drogas e violência de gangues, prejudicando ainda mais sua imagem pública. Sua vida pessoal também foi turbulenta. Ele se casou com Maxine King em 1950 e teve 2 filhos, mas o casamento terminou em 1968. Ele teve vários filhos com outras mulheres, mas raramente manteve um bom relacionamento com elas. Familiarmente o descreviam como distante, reservado e controlador. Bernie Hamilton morreu de um ataque cardíaco em 30 de dezembro de 2008, aos 80 anos. Veterano da Guerra da Coreia, ele foi sepultado com todas as honras no Cemitério Nacional de Riverside, na Califórnia. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em cerca de $500 mil, proveniente principalmente dos direitos autorais de seu breve período de fama. Michael Conrad nasceu em 16 de outubro de 1925. Mas a maior atuação de Conrad veio mais tarde, como o sargento Phil Esterhaus em Hill Street Station, pela qual ganhou 2 prêmios Emmy consecutivos em 1981 e 1982. Esse sucesso pareceu uma recompensa merecida após uma década de papéis coadjuvantes. Mas, na realidade, a vida de Conrad era caótica.
Como bebia muito, frequentemente abandonava as filmagens sem avisar, obrigando a equipe a reescrever o roteiro às pressas. Seus episódios de embriaguez muitas vezes resultavam em atos de vandalismo. Ele chegou a quebrar adereços e ameaçar outro ator, o que levou à sua exclusão de importantes contratos cinematográficos. Sua vida pessoal não era muito melhor. Seus 2 primeiros casamentos terminaram de forma amarga. Sua primeira esposa, Denise McCluggage, o deixou em menos de 1 ano, acusando-o de autoritarismo, abuso verbal e emocional. Sua segunda esposa, Emily DeMille, permaneceu casada até 1967, deixando-o com profundas cicatrizes psicológicas. Amigos próximos revelaram que a natureza controladora de Conrad era tão extrema que influenciava o modo de vestir, as interações sociais e a fala de suas esposas. O relacionamento dele com o filho também era tenso. O próprio filho o processou por pensão alimentícia atrasada e por difamação da mãe. A batalha judicial se arrastou por anos, isolando ainda mais Conrad da família e dos amigos. Mesmo no auge de sua carreira em Hill Street Blues, Conrad vivia constantemente estressado, frequentemente deprimido, e certa vez quase cometeu suicídio em um hotel de Los Angeles durante as filmagens. Quando foi diagnosticado com câncer de uretra, Conrad optou por não se submeter a um tratamento agressivo. Ele faleceu em 22 de novembro de 1983, aos 58 anos, pouco antes do início da 4ª temporada de Hill Street Blues. Embora fosse muito respeitado por seus colegas e elenco, carregava um vazio interior que nenhum elogio poderia preencher. Seu patrimônio líquido foi estimado em apenas cerca de $500 mil, uma quantia pequena para alguém que já havia estado no auge do mundo da televisão, interpretando uma personagem diferente em cada um, sempre combinando um charme delicado com um apelo rebelde. No entanto, sua vida real foi marcada por tragédias. Pessoas próximas ao casal o descreveram como extremamente tenso e repleto de ciúmes. Eles viveram juntos por anos, mas continuaram a se relacionar com outras pessoas, para depois se reconciliarem em meio a conflitos crescentes e contínuos. Em certa ocasião, os vizinhos ouviram gritos e sons de luta, mas ninguém interveio. Tais incidentes eram uma ocorrência diária naquela casa. A reputação de Lynn deteriorou-se quando seus casos passageiros com atores casados levaram ao seu ostracismo na indústria que outrora a acolhera. A família parou de ligar. Os amigos se afastaram. As opções de filmes diminuíram drasticamente. No set de filmagem, ela parecia exausta, às vezes desaparecendo sem deixar rastro. Seu nome passou a ser associado a festas que duravam a noite toda, bebedeiras e rumores de uso de drogas. Os produtores hesitavam em lhe oferecer contratos de longo prazo. Sua carreira estava em risco. Em 1989, Lynn testemunhou o assassinato da atriz Rebecca Schaeffer. O incidente foi um choque psicológico para ela, forçando-a a um maior isolamento. Quando foi diagnosticada com câncer em 2022, ela recusou o tratamento, talvez por estar exausta após décadas convivendo silenciosamente com a doença. Disse que ela não buscava mais a cura, mas simplesmente desejava uma morte tranquila. Lynn Martha faleceu em Los Angeles em 11 de janeiro de 2024, aos 78 anos, exatamente uma semana após a morte de David Soul. Com uma carreira inacabada e anos de vida sem rumo, seu patrimônio líquido na época de sua morte era estimado em cerca de $1 milhão. Os vestígios de uma vida outrora promissora agora são marcados por resignação e solidão. Um personagem coadjuvante, porém ameaçador, fiel aos seus frequentes papéis, capangas, vilões odiados e antagonistas impopulares. Com seu físico imponente e olhar ameaçador, Wirt deixou uma impressão indelével. Mas foi essa persona na tela que alimentou uma vida de sofrimento e conflito fora dela. No auge de sua carreira no fisiculturismo, Wirt começou a abusar de esteroides para manter seu físico para papéis de ação. Isso levou a uma grave ansiedade social e depressão crônica. Criado em uma família cristã rigorosa, ele constantemente se sentia culpado, especialmente por ter dificuldades com sua orientação sexual, que sua família nunca aceitou. Esse conflito interno aprofundou seu isolamento, distanciando-o de relacionamentos próximos. Wirt também gerou considerável controvérsia nos sets de filmagem. No final da década de 1980, ocorreu um incidente grave no qual um produtor teria sido agredido devido a uma disputa por um papel, o que levou à sua inclusão na lista negra de vários estúdios. Embora tenha continuado a conseguir pequenos papéis em séries como Star Trek, Voyager e Star Trek Deep Space Nine, sua reputação na indústria cinematográfica declinou.
As pessoas já não falavam do seu talento, mas sim de quão difícil e instável ele era. Morava sozinho em Van Nuys, tendo cortado quase todo o contato com a família após anos de conflito. Antigos colegas recordavam que ele se isolara, raramente saindo de casa e recusando convites para socializar. Nicholas Wirth faleceu de insuficiência cardíaca em 7 de maio de 2007, aos 69 anos, em um pequeno hospital da Califórnia. Seu patrimônio líquido na época de sua morte era de aproximadamente $200 mil, uma quantia modesta após uma carreira dedicada a filmes de baixo orçamento e videogames. Interpretando um personagem coadjuvante durão que se encaixava nos papéis que ele frequentemente interpretava: policial, soldado e burocrata. Com seu rosto anguloso, olhar frio e voz grave e rouca, Napier estava destinado a se tornar o novo ícone de masculinidade poderosa em Hollywood. Na realidade, porém, sua vida foi uma luta trágica entre ambição, raiva e uma solidão sem fim. Nascido em uma infância difícil e forçado ao serviço militar, Napier sempre nutriu uma sede insaciável de fama. Ele dormia no carro, vivia de pequenos papéis e aceitava qualquer trabalho que aparecesse nos sets de filmagem para sobreviver. Mas, assim que entrou para a indústria, seu temperamento explosivo lhe custou a vida. Embriaguez, vandalismo e brigas com colegas o levaram a ser demitido repetidamente. Esses eventos o isolaram da indústria e o privaram dos tão desejados papéis principais. O casamento também não conseguiu restaurar o equilíbrio na vida de Napier. Ambos os seus casamentos terminaram em colapso emocional, e suas ex-esposas o acusaram publicamente de abuso verbal e físico. Sua segunda esposa chegou a aparecer com ele no programa do Doutor. Phil para intervir quando ele entrou em profunda depressão por não ser tão famoso quanto merecia. Ela admitiu abertamente que Charles se importava mais com a fama do que com a família. Seus filhos gradualmente se distanciaram dele, em parte por medo e em parte por exaustão devido à sua raiva constante. Em seus últimos anos, viveu isolado, atormentado por doenças como trombose e dores crônicas após inúmeras cirurgias. No entanto, recusou o tratamento e jamais reconheceu a deterioração de sua saúde. Charles Napier faleceu em 5 de outubro de 2011, aos 75 anos. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em apenas cerca de $500 mil, uma quantia modesta para alguém com décadas de experiência na indústria cinematográfica, incluindo William Prince como James Marshall Gunther. William Prince nasceu em 26 de janeiro de 1913, em Nichols, Nova York. Aos 66 anos, estrelou o filme Starsky e Hutch como James Marshall Gunther. O papel era pequeno, mas destacou a postura calma e digna que ele frequentemente exibia. No entanto, por trás dessa aparência serena, havia uma vida repleta de erros, fracassos pessoais e arrependimentos. Seu casamento aparentemente estável com a atriz Augusta Dabney, sua parceira de longa data no teatro e na televisão, terminou de forma amarga após uma série de infidelidades, discussões públicas e batalhas judiciais. Os tabloides rapidamente se apropriaram da dramática saga familiar, e o único filho de William, antes muito próximo a ele, cortou todo o contato, acusando o pai de negligência e indiferença emocional. As consequências foram devastadoras para Prince, especialmente enquanto ele lutava para conciliar sua fama em declínio com sua nova e difícil realidade. Apesar de ter formação formal em atuação e ser membro do Sindicato dos Atores de Cinema, Screen Actors Guild, Prince nunca alcançou a verdadeira fama. Ele era frequentemente chamado de ator cavalheiro. Suas duras críticas aos produtores por favoritismo e por tomarem papéis injustamente de outros atores o levaram a ser banido por muitos estúdios de cinema. Sua carreira estagnou, passando de papéis principais na Broadway para participações menores na televisão. Em seus últimos anos, ele viveu sozinho em Dobbs Ferry, Nova York. Os vizinhos raramente o viam, notando-o apenas quando ele caminhava lentamente pelo bairro, com o olhar perdido no horizonte. Os antigos amigos deixaram de visitá-lo e os parentes desapareceram. William Prince morreu em 8 de outubro de 1996, aos 83 anos, no Hospital Memorial Phelps. Seu patrimônio líquido foi estimado em apenas cerca de $500 mil, a maior parte consumida por um divórcio dispendioso e anos de estagnação na carreira.
Um personagem misterioso e ameaçador que refletia a imagem fria e perturbadora que ele projetou ao longo de sua carreira. Com o rosto marcado por autoimolação, Lynch tornou-se o vilão perfeito de Hollywood. Mas poucos sabiam que as queimaduras não eram apenas visíveis em sua pele, mas também refletiam o sofrimento de sua alma. O incidente ocorreu em 1967, quando Lynch, sob o efeito de drogas, se banhou com gasolina e ateou fogo ao próprio corpo no Central Park. Ele sofreu queimaduras graves em 70% do corpo e passou quase um ano em estado crítico no hospital. Embora mais tarde tenha afirmado ter superado o vício e redescoberto seu talento para a atuação, amigos próximos revelaram que ele continuou usando drogas por muitos anos, o que o levou a um comportamento errático e explosões de agressividade. Lynch chegou a agredir um produtor no set de filmagem, o que fez com que muitas equipes de filmagem o abordassem com cautela. Sua vida amorosa foi igualmente turbulenta. Seus 2 casamentos terminaram abruptamente em meio a alegações de violência doméstica e ordens judiciais. Sua primeira esposa o deixou levando o filho e em 2005, Christopher, o único filho de Lynch, morreu de pneumonia aos 30 e poucos anos. Lynch não compareceu ao funeral. Amigos dizem que desde então ele se isolou do mundo, vivendo recluso em Yucca Valley, aparecendo ocasionalmente em pequenos eventos ou em filmes independentes para pagar dívidas. Quando morreu de ataque cardíaco em 19 de junho de 2012, aos 72 anos, um amigo que o visitava encontrou seu corpo na cozinha fria. Ninguém sabe quanto tempo ele esteve lá. O patrimônio líquido de Richard Lynch, na época de sua morte, era estimado em apenas cerca de $500 mil, uma quantia modesta para alguém que havia atuado em mais de 160 filmes. Fran Ryan interpretou a governanta. Fran Ryan nasceu em 29 de novembro de 1916, em Los Angeles. Na tela, ela interpretava uma mulher forte de meia-idade, mas na vida real, o mundo de Fran era repleto de tragédias intermináveis. Em apenas 2 anos, Fran perdeu seus 2 maridos em trágicos acidentes de avião. Walter morreu em 1951, enquanto estava grávido de seu primeiro filho, e Howard morreu em 1953. Seu corpo nunca foi encontrado. Apenas um sapato, alguns pentes e um par de óculos sobreviveram ao local do acidente. A morte não resolvida do seu segundo marido mergulhou Fran em um desespero psicológico, levando-a a se isolar e atormentada pelo medo de que a história se repetisse. Seu único filho, Christopher, cresceu no amor silencioso de uma mãe solteira, mas acabou sucumbindo ao vício. Ele morreu de overdose antes dos 30 anos, deixando Fran com uma ferida incurável. A mulher que outrora encantou uma geração de crianças com programas como New Zoo, Review e Sigismund and the Sea Monsters, agora luta contra uma dolorosa solidão. Desiludida com a indústria do entretenimento, Fran processou uma grande emissora de televisão por discriminação etária, mas o processo foi arquivado, isolando-a ainda mais no mundo da atuação. Rumores sobre seu temperamento imprevisível, seus hábitos de acumulação e seus repentinos acessos de raiva só agravaram o mal-entendido. Alguns jovens atores chegaram a ser aconselhados a não trabalhar com ela, mas aqueles que a conheciam afirmavam que Fran era simplesmente uma mulher solitária, incapaz de superar as dificuldades da vida. Em seus últimos anos, Fran viveu sozinha em um pequeno apartamento com poucos visitantes. Sua saúde se deteriorou devido a um diabetes não diagnosticado e às sequelas de um incêndio que quase lhe custou a vida na década de 1980. Quando faleceu em 15 de janeiro de 2000, aos 83 anos, apenas um pequeno grupo de pessoas prestou-lhe homenagem. Suas cinzas foram sepultadas ao lado de sua mãe no cemitério Holy Sepulchre, em Hayward, Califórnia. O patrimônio líquido de Fran na época de sua morte era estimado em cerca de $500 mil, uma quantia modesta para uma mulher cuja carreira abrangeu décadas.